Ingeniería de Reacciones Químicas, módulo 5, aula 5.4. Efecto da temperatura e pressão em reatores ideais. Professora Caridad Noda Pérez. Tópicos da aula: operações não adiabáticas, comentários, extensões e reações exotérmicas em reatores CCTR, um problema especial. Então, como vimos anteriormente, na operação não adiabática, então, nós tínhamos a expressão era exatamente esta mesma, só que era igualada a zero. Agora, nós temos um calor adicionado ou retirado do reator por mol de ar alimentado. Então, o balanço de energia novo se torna que é igual ao calor adicionado ou retirado do reator, igual a CP dos produtos vezes a temperatura dos produtos menos a temperatura de alimentação multiplicado pela conversão mais CP da alimentação multiplicado pela temperatura dos produtos menos a temperatura de alimentação multiplicado por menos a conversão, mais o ΔH da reação a temperatura 1 vezes a conversão. Assim, então, reordenando, temos uma expressão similar ao que anteriormente, na qual só difere na presença do valor de menos Q. E ela representa o calor necessário após a transferência de calor para elevar a temperatura de alimentação para a temperatura T2, dividido o calor liberado pela reação a temperatura T2. Se o valor de CP dos produtos é muito próximo, igual ao CP dos reagentes, então a aproximação é razoável, você tem que a conversão é igual a CP vezes ΔT menos o calor dividido o ΔH da reação. Então, podemos observar no gráfico de conversão em função da temperatura como a entrada de calor ela é proporcional à diferença de temperatura de T2 a T1. Podemos observar que a linha do balanço de energia ela gira em torno a um valor AT1, em torno a T1. Ela pode ser mais embaixo ou mais em cima, mais inclinada ou menos inclinada, dependendo da diferença de temperatura, de quanto calor é removido ou adicionado. Por exemplo, se o calor adicionado foi proporcional a T2 menos T1, a inclinação da linha aumenta, a inclinação da linha ela diminui, e se ele for, o calor removido foi proporcional a T2 menos T1, nesse caso, aumentando nesse sentido, a linha também se acerca mais a um comportamento mais isotérmico. Então, essa é a linha, então, ela vai se girar em torno desse balanço e vai deslocar o balanço de energia dependendo de qual é o valor do calor adicionado ou removido do sistema reacional. Então, para as reações exotérmicas, existe a remoção de calor é necessário. Exemplo, a troca de calor com fluido de alimentação na síntese da amônia. Então, ou se pode também fazer em operações multiestágios. Veamos aqui na frente um exemplo. Um exemplo de troca de calor com fluido de alimentação, por exemplo, o que eu falava da síntese da amônia, um caso similar a este. A alimentação do reagente, a alimentação fria, ela vai trocar calor através de uma serpentina com o calor gerado na reação através da parte externa do reator, no sistema de troca de calor com a parte externa do reator. Quando chega no ponto B, ela já esquentou a uma determinada temperatura, aumentou a temperatura, e a temperatura, então, de entrada do reator, que ela foi trocando calor com produtos que vão saindo. Então, durante a sua passagem pelo reator, inicialmente como uma reação exotérmica, ela vai continuar, vai aumentando até um determinado momento em que ela começa a cair. Por quê? Porque a alimentação fria ela está trocando calor com o produto que sai quente. E então, no ponto C, ela vai sair a uma diferença de temperatura menor da que seria esperada por uma reação exotérmica, o que faz com que a conversão aumente, porque no caso de reações exotérmicas nós teríamos com aumento muito da temperatura, então a conversão iria cair. Já, por exemplo, um sistema de trocadores de calor, vários reatores, podem ser reatores PFR, los cuales están, entre cada um deles existe um trocador de calor. Como nós temos aqui, nós vamos ter o seguinte, que a temperatura ela vai decrescer
com a passagem através do sistema de reatores. Então, a alimentação quente no primeiro sistema, no primeiro reator, ela entra, como na reação exotérmica, a temperatura vai aumentar, e no ponto B, a temperatura vai estar relativamente bastante alta. E aí a conversão cairia. Então, o que se faz? Se faz uma troca de calor, no qual diminui a temperatura consideravelmente abaixo da curva de temperatura decrescente desejada, e quando entra no reator C, no ponto C, no segundo reator, já está a uma temperatura menor, ela vai voltar a aumentar, porque a reação exotérmica até um determinado ponto, até a temperatura obtida no ponto D. Nesse ponto, ele passa outra vez, novamente, através de um trocador de calor, que vai esfriar novamente a alimentação de entrada no terceiro reator, e faz com que a saída do terceiro reator, a temperatura seja maior, mas não tão alta. Agora, nas reações endotérmicas. Nas reações endotérmicas, a operação pode ser em multiestágio, com trocadores de calor para aquecer, reaquecer e evitar a queda de temperatura. O exemplo mais importante desse tipo de reação é a reforma catalítica do petróleo. E seu principal uso em reações catalisadas por sólidos, mas realmente a reforma catalítica do petróleo é uma reação catalisada por sólidos. Então, o perfil de temperatura para a transferência de calor em reações endotérmicas. O que se deseja? Manter a temperatura máxima permitida. É o que se deseja para obter a maior conversão possível. Então, nós temos um sistema que tem uma fornalha, através da fornalha se faz a alimentação fria, a qual é aquecida e chega no ponto B na temperatura máxima permitida do reator. Como a reação endotérmica, a sua passagem pelo reator, ela cai consideravelmente a temperatura, obtendo uma temperatura muito baixa, o que faz com que diminuísse a conversão. Então, na saída, então, ele é alimentado, passa novamente através da fornalha, é reaquecido na temperatura permitida, e na passagem pelo segundo reator, novamente diminui a sua temperatura, até a saída. Na saída, ele volta a entrar através da fornalha, e no ponto F, ela entra, entrando na fornalha, ele perde mais temperatura, mas já não tanto como nos outros. Por que não perde tanto nos diferentes estágios? Porque já a alimentação é parcialmente convertida, não é uma alimentação tão... E as reações endotérmicas são menos, ocorrem menos reações endotérmicas. Então, quando... mais de uma, para reações exotérmicas, um CCTR. É um caso especial. E um caso especial que temos que tomar em conta na vez que a gente esteja fazendo algum projeto de reatores CCTR para reações exotérmicas. Uma das coisas é que mais de uma composição poderia satisfazer as equações do balanço de massa e energia para reatores CCTR. Então, eu posso ter, por exemplo, tem vários pontos aqui, dependendo acima da mesma taxa de alimentação, acima do mesmo valor de tempo espacial, eu posso ter vários pontos que satisfaçam o balanço de massa e energia, dependendo do balanço de energia, por onde que ele corte o balanço de massa. E para uma baixa temperatura, eu tenho aqui temperatura em função da conversão. Para temperaturas baixas, a conversão e a taxa de reação são baixas. Quando eu tenho uma conversão a uma temperatura elevada, vou aumentando a temperatura, já a conversão fica perto da conversão de equilíbrio. Mas, com temperaturas muito altas, acima da conversão de equilíbrio, elas vão atender a temperaturas, por exemplo, nesta parte, vão atender que a reação a conversão caia consideravelmente. Então, deve-se evitar trabalhar nessas temperaturas muito altas. No reator CCTR, lembrando que não vamos ter uma linha de operação. O que temos é um ponto de operação, o ponto onde corta o balanço de massa e o balanço de energia. Então, para uma determinada temperatura, ter uma alimentação, a interseção do balanço de massa e de energia e o balanço de massa, que o balanço de massa tem uma forma de S, ele representa a condição dentro do reator. E podem ser encontradas 3 soluções diferentes. Vamos falar de um primeiro caso. Neste caso, eu tenho o ponto A, esse ponto A no qual a linha do balanço de energia vai de T1 para A.
Aquí, como podemos observar, cuando ela corta o balanço de energia de massa, a linha de balanço de energia corta o balanço de massa, eu vou ter uma conversão muito baixa. O que quer dizer que o calor gerado na reação exotérmica é muito baixo para manter para elevar a temperatura às condições de reação. Já no ponto B, eu tenho a linha T1 para B, eu tenho que a conversão é muito próxima de 1 e que o calor liberado é suficiente para manter a reação. Agora, o ponto C da linha T1 para C. Vamos ver, neste caso, nós vamos ter a linha T1 a C. Esta linha T1 a C. Nós podemos observar que essa linha T1 a C, ela corta o balanço de massa em 3 pontos. No ponto M1, M', M2' e M3'. Então, o ponto M2' é um ponto instável. Esse ponto é um ponto instável no qual eu vou ter qualquer pequeno aumento da temperatura, faz com que o calor gerado seja maior do que o calor consumido e tenda a esse excesso de calor gerado a um aumento de temperatura, me levando a temperatura até o ponto M3'. Agora, nesse ponto também, uma mínima quantidade de temperatura, que ela diminua um pouquinho, que ela diminui a temperatura, faz com que a temperatura caia e fique no ponto M'. Por quê? Porque o calor gerado é menor do que o calor consumido e a temperatura vai cair continuamente até chegar ao ponto de operação M'. Então, esse ponto, então, M2', ele é considerado como um ponto de partida. É instável, mas o ponto de partida. Então, se a temperatura da reação pode ser aumentada acima desse ponto, então a reação se considera como uma reação autossustentável. Por exemplo, se eu posso levar a temperatura para cá, o que vai acontecer é que, se a temperatura da reação eu posso usar uma temperatura, por exemplo, nesta faixa, eu vou chegar a uma reação autossustentável. Reações exotérmicas reversíveis também apresentam comportamento similar, que cortam o balanço de energia em 3 pontos. Então, existe uma temperatura óptima de operação. Nesse caso, qual seria? Na qual a linha vai cortar 3 pontos, a linha do balanço de energia, a linha de ponto de entrada, então ela vai cortar 3 pontos, e o ponto óptimo de operação vai ser esse ponto que corta lá em cima. Agora, uma pequena variação de calor, por exemplo, se tenho muito calor produzido, se a temperatura aumenta muito, por exemplo, um aumento muito grande da temperatura faz com que a linha o balanço de energia se desloque, e caia para diminua a sua inclinação, fazendo com que a temperatura muito alta diminua a conversão. Se acontecer o contrário, então, se eu tenho uma geração de calor insuficiente, faz com que o balanço de energia venha para a posição mais inclinada e faz com que a conversão seja muito baixa. É onde ele corta aqui. Então, é o comportamento, então, típico de baixa inclinação do balanço de energia, porque grande geração de calor, eu tenho uma geração de calor muito grande, ou que os reagentes puros levam ao afastamento também da condição isotérmica. Então, se eu tenho muita geração de calor, eu tenho pouco inerte, reagente puro que não tenho pouco inerte, então eu posso ter esta situação. Então, é importante para esse tipo de reações exotérmicas em um reator CCTR, é importante ter claro a dinâmica, a estabilidade e a partida do reator. Então, todo cuidado delas são muito importantes, principalmente em reações autoinduzidas, para que não ocorra um aumento de temperatura acima do esperado. Então, pequenas variações na taxa de alimentação, é decir, no tempo espacial, na composição da mistura reacional, na temperatura de alimentação ou na taxa de transferência de calor, podem levar o reator a passar de um ponto de operação a outro, e isso não é o que se espera. Continua no próximo vídeo.